Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro de ensino e aprendizagem. Eu sou a professora Vandreia Lúcia Nascimento, professora bilíngue em uma escola no município de Niterói, e estaremos dando início à nossa 13ª aula. Para esta aula, será necessário que você utilize o seu livro, cuja imagem consta ao lado. Hoje nós trataremos sobre os temas pintura rupestre e o controle do fogo. Abra, por favor, o seu livro na página de número 36. Vamos ler comigo o texto? Pintura rupestre. Além de desenvolverem instrumentos para a caça, a pesca e outras atividades necessárias para a sua sobrevivência, os hominídeos desenvolveram também formas de representar o seu cotidiano e como viviam. Essas representações foram chamadas de pinturas rupestres, pois eram feitas em paredes de cavernas ou em rochas. Elas podem ser fontes de informações sobre a maneira como os hominídeos se relacionavam entre si, com o ambiente e o modo como viviam. As tintas utilizadas na pintura rupestre eram feitas a partir de materiais de origem mineral, como terra e pedras. Esses materiais eram amassados e misturados com a água para produzir as cores vermelha, preta e cinza. Para pintar, os hominídeos utilizavam os dedos, galhos, gravetos, penas, chumaços de pelos de animais. A maioria das pinturas apresenta figuras humanas e animais em diferentes atividades. Agora vamos responder as questões? Número 13. Por que esse tipo de arte recebe o nome de rupestre? Será que você sabe? Porque eram feitas nas paredes das cavernas ou em rochas. Muito bem. Número 14. Como eram feitas as tintas para as pinturas rupestres? As tintas eram feitas a partir de materiais de origem mineral, como terra e pedras, que eram amassadas e misturadas à água. Número 15. Observe a seguir a imagem de uma pintura rupestre. Depois responda as questões. Você consegue ver a imagem? Muito bem. Agora responda. Letra A. O que foi representado na imagem? Será que você consegue perceber o que tem ali na imagem? Letra B. Em sua opinião, por que os hominídeos representavam isso? Vocês sabem? Não? Essas respostas são individuais. Em caso de dúvida, observe o gabarito das respostas, ok? Que consta aqui abaixo. Vamos continuar lendo o início da página de número 37. Atualmente, cerca de 400 mil sítios arqueológicos com pinturas rupestres já foram encontrados em diversos lugares no mundo. A África concentra a maior quantidade de pinturas e gravuras desse tipo. No Brasil, a arte rupestre é abundante nos sítios arqueológicos do Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí. Veja as figuras ao lado. Agora, vamos mudar a página. Vire a página do seu livro para a página de número 38. Vamos ler o texto comigo? Controle do fogo. Há cerca de 1 milhão de anos, os hominídeos descobriram como produzir fogo. Até então, eles usavam o fogo que se formava no ambiente naturalmente. Por exemplo, quando um raio atingia uma árvore e dava início a um incêndio, eles aproveitavam as chamas para fazer fogueiras. Mas, caso elas se apagassem, eles não conseguiam produzir mais fogo. No entanto, em algum momento, os hominídeos perceberam que ao esfregar algumas rochas, umas nas outras, era possível produzir faíscas e, a partir delas, o fogo.
Com essa descoberta, eles passaram a produzir e controlar o fogo, deixando de depender da natureza para isso. Com o fogo, eles podiam se aquecer, cozinhar alimentos e espantar animais. Vamos responder as questões? Questão de número 17. Como os hominídeos tinham acesso ao fogo antes de descobrir como produzi-lo? Nós acabamos de ler isso no texto. Eles utilizavam fogo que surgia naturalmente. Número 18. Como os hominídeos perceberam que podiam utilizar o fogo? O que essa descoberta significou? Eles perceberam que, ao esfregarem umas rochas nas outras, saía faísca e, a partir delas, o fogo. Muito bem. Número 19. Com a descoberta do fogo, os hominídeos deixaram de consumir apenas alimentos crus, passando a cozinhá-los. Quais transformações você consegue perceber nos alimentos quando estão cozidos? Você sabe? Essa resposta é individual. Continuando a leitura na página de número 39. O controle do fogo pelos hominídeos causou mudanças na forma de lidar com os materiais encontrados no ambiente. Os materiais sofrem transformação quando expostos ao aquecimento gerado pelo fogo. Observem os exemplos. A primeira figura, a queimada da madeira muda suas características e a transforma em carvão ou cinzas. Ela ainda produz gás carbônico que se espalha pelo ar. Portanto, ocorre transformação da madeira em outros materiais. Observe a segunda figura. Os materiais também sofrem transformação quando expostos ao esfriamento. A água, por exemplo, quando esfriada a temperatura abaixo de 0 graus, congela e se transforma em gelo. Observe a figura de número 3. A exposição à luz também pode ser uma condição que provoca a transformação dos materiais. O papel fica amarelado ao ser exposto à luz durante bastante tempo. Questão número 20. Com a ajuda de um familiar, realize as atividades a seguir para testar algumas transformações dos materiais. Situação 1. O aquecimento de um tablete de manteiga. Situação 2. Resfriamento de um suco natural no congelador. Depois, conte aos seus colegas e ao professor o que você observou em cada situação. Atenção! Esta atividade deve ser feita acompanhada por um adulto, ok? Vire a página do seu livro. Vamos continuar nossa leitura na página de número 40. As transformações e as mudanças que ocorrem nos materiais podem ser reversíveis, ou seja, podem retornar ao estado anterior, ou podem ser irreversíveis, o que significa que esse material vai ser transformado em outro e a gente não vai mais conseguir utilizá-lo, ok? Então, vamos lá. Observe a questão de número 21. Escreva a condição a que os materiais mostram nas imagens que foram expostos: aquecimento ou esfriamento. Na figura de número 1, uma vasilha de água no fogo. Ela está sendo o quê? Aquecida ou resfriada. Lembrando que aquecer é a utilização do fogo e resfriar é a utilização do frio. Muito bem, aquecida. Imagem de número 2. Papel sendo queimado. Ele está sendo o quê? Aquecido, muito bem. E o chocolate sendo moldado? Ele está sendo resfriado, porque depois ele vai endurecer e vai ficar durinho na geladeira.
Quais imagens representam mudanças reversíveis e mudanças irreversíveis? A água continuará sendo água, então a mudança dela é reversível. O papel, depois que queimado, ele não consegue retornar ao estado de papel. Então, essa será uma mudança irreversível. E o chocolate vai continuar sendo chocolate. Então, essa é uma mudança reversível. Número 22. Pense em situações do seu dia a dia em que ocorrem transformações dos materiais. Depois descreva uma situação que ocorre mudanças reversíveis e outras mudanças irreversíveis. Essa resposta é individual. Em caso de dúvida, observe o gabarito das respostas, que consta aqui abaixo. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Foi bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade de hoje. Tchau, tchau!